Boa noite, está começando mais um Nordeste News com as principais notícias da região Nordeste. E a gente começa em Alagoas, com uma história marcada por comoção e muita tristeza. Um turista morreu após passar mal durante uma viagem à Praia do Francês. O marido da vítima fez um desabafo emocionado nas redes sociais. Erivelton Gomes, de 34 anos, morava em Várzea Grande, no Mato Grosso, e morreu após passar mal durante uma viagem à Praia do Francês, em Marechal Deodoro. Segundo familiares, o cabeleireiro tinha alergia a camarão, mas acreditou que não teria problemas ao consumir caranguejo. Pouco tempo depois de ingerir o alimento, ele começou a passar mal ainda na praia. Socorristas foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos no local. Segundo relatos da família, não havia medicamentos antialérgicos disponíveis. Erivelton foi levado para uma unidade de pronto atendimento, onde equipes médicas tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu. Nessa quinta-feira, o marido da vítima, Lucas Gabriel Cerqueira, publicou um vídeo nas redes sociais para lamentar a morte e falar sobre o translado do corpo. Emocionado, ele disse que ainda não consegue lidar com a perda. Segundo Lucas, o corpo de Erivelton ainda aguardava transferência para o Mato Grosso. E ainda em Alagoas, uma descoberta importante para a ciência e para a preservação ambiental. Um cardume de peixes meros, espécie ameaçada de extinção, foi registrado pela primeira vez no litoral alagoano. O registro científico foi feito durante mergulhos realizados por pesquisadores do projeto Meros do Brasil e da Universidade Federal de Alagoas. Segundo os estudiosos, cerca de 15 meros adultos foram identificados a aproximadamente 30 metros de profundidade. Os peixes mediam entre 1,6 e 2,3 metros de comprimento. O grupo pesquisava a ocorrência da espécie há 6 anos no estado. De acordo com o supervisor de pesquisa do projeto aqui no Brasil, Márcio Lima Júnior, registros como esse ainda são raros no Nordeste. Os pesquisadores explicaram que os meros costumam ser vistos sozinhos nos recifes, o que tornou essa presença de vários indivíduos reunidos ainda mais importante. E aí, durante esse mergulho, eles também identificaram espécies invasoras, como o peixe-leão e o coral-sol, além de redes fantasmas, que continuam capturando aí animais marinhos, mesmo após essas redes serem descartadas. Segundo os pesquisadores, o registro pode ajudar na criação de políticas públicas de proteção ambiental. A área onde o cardume foi encontrado não é protegida por unidade de conservação e a recomendação dos pesquisadores é que a população não pesque, não compre e nem consuma a espécie, já que a pesca e a venda do mero são proibidas por lei. E essa é uma descoberta importante porque ela reforça como a preservação dos nossos ecossistemas é fundamental para garantir a sobrevivência de espécies que estão ameaçadas. Na Bahia, um estudante de jornalismo foi preso em flagrante suspeito de produzir conteúdo de abuso infanto-juvenil. Segundo a Polícia Civil da Bahia, Danley Souza Lessa, de 27 anos, foi alvo de uma operação realizada no bairro de Brotas. A atuação teve como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão contra o suspeito. Durante a abordagem, 2 celulares com fotos e vídeos suspeitos foram apreendidos e serão analisados pela investigação. Nas redes sociais, o homem se apresenta como design gráfico, apaixonado por dança e torcedor do Esporte Clube Bahia. Segundo a polícia, por cursar jornalismo e acompanhar frequentemente as equipes do clube, grande parte das abordagens acontecia nas proximidades da sede do Bahia. O caso foi denunciado pelo próprio clube. Em nota, o Esporte Clube Bahia informou que adotou medidas internas assim que teve conhecimento dos fatos e encaminhou a situação às autoridades. A investigação da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente foi iniciada em outubro de 2024. Ao longo da operação, a polícia identificou que o suspeito aliciava crianças e adolescentes entre 14 e 17 anos para produção e armazenamento de material envolvendo cenas de nudez. Ao menos 4 vítimas foram localizadas e relataram os crimes.
E ainda na Bahia, 4 policiais militares foram presos durante uma operação que investiga a morte de um homem em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o crime aconteceu em janeiro deste ano, quando Cid Bruno da Silva Freitas Souza foi retirado de casa por homens encapuzados que estavam fortemente armados e vestidos com roupas pretas. Esses homens se identificaram como policiais e, de acordo com as investigações, o grupo informou a família que levaria a vítima para a central de flagrantes. E horas depois, o corpo de Cid Bruno foi encontrado no bairro do Trobogi. Nesta sexta-feira, mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador e nas cidades de Serrinha e Cipó. Os policiais presos foram identificados como Josué dos Santos Barbosa, Danilo Silva da Conceição, Mateus Sampaio Nascimento e Tauan Felipe Silva da Purificação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a operação tem como objetivo aprofundar as investigações, identificar todos os envolvidos e reunir provas sobre o crime. E no Ceará, 4 homens foram denunciados pelo Ministério Público por suspeita de fraude em concurso da Guarda Municipal de Itauá. Também no estado do Ceará, uma grande quantidade de droga foi apreendida durante uma operação em Caucaia. Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual apreendeu mais de 60 quilos de skunk em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. 2 homens foram presos em flagrante durante a abordagem a um caminhão na rodovia Ceará 085. Segundo a polícia, o veículo, que veio do estado de Rondônia, era suspeito de transportar entorpecentes. Durante a fiscalização, o motorista e o passageiro apresentaram informações contraditórias sobre a carga e o destino da viagem, além de demonstrarem nervosismo. Com o apoio do Grupo de Operações com Cães da PRF, os agentes encontraram 65 tabletes de skunk escondidos em 2 pneus step e dentro de um cilindro de ar instalado sob a carroceria do caminhão. Ao todo, foram apreendidos 67,5 kg da droga, que está avaliada em mais de R$1 milhão. A suspeita é de que o entorpecente seria levado para Fortaleza e os homens de 40 e 49 anos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caucaia e autuados por tráfico interestadual de drogas. O skunk, essa droga que foi encontrada aí, ele é conhecido como a super maconha e é uma variação da cannabis com alta concentração de THC, que é a substância responsável pelos efeitos psicoativos da droga. E aí esse caso chama atenção, pela criatividade dos criminosos para esconder esse tipo de material, que também mostra aí o desafio das forças de segurança no combate ao tráfico. E no próximo bloco, resgate de mais de 40 pessoas em situação análoga à escravidão no Maranhão. E ainda, famílias passaram por angústia após troca de corpos em Pernambuco. O Nordeste News volta já já. Estamos de volta com o Nordeste News com as principais notícias da região Nordeste. E olha só, no Maranhão, mais de 40 pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão durante uma operação realizada em Passo do Lumiar. A ação foi realizada pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal. Segundo o MPT do Maranhão, os trabalhadores foram encontrados em condições degradantes. A vigilância sanitária interditou o espaço e os resgatados serão encaminhados para um local de acolhimento montado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos. De acordo com a polícia, parte dos trabalhadores deve permanecer na propriedade para cuidar dos animais doaras que funcionava no local. A operação também contou com o apoio da Polícia Militar, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública, assistentes sociais e equipes do SAMU. A sede da igreja já havia sido alvo de uma operação em 27 de abril, quando foram investigadas suspeitas de trabalho análogo à escravidão.
Na época, segundo o Ministério Público, não foram encontrados elementos que configurassem o crime. O local tinha como pastor Davi Gonçalves Silva, preso por suspeita de abusos sexuais e punições físicas contra fiéis. Nos últimos dias, mais de 10 pessoas procuraram a polícia para denunciar o líder religioso. Ele é investigado por estelionato, estupro de vulnerável, posse sexual mediante fraude e associação criminosa. E ainda no Maranhão, um homem foi morto a tiros enquanto estava dentro de um táxi na BR-316 em Santa Inês. A vítima foi identificada como Davidson Wilson de Oliveira Almeida, de 30 anos. Segundo testemunhas, ele havia acabado de sair do complexo penitenciário de Pedrinhas e seguia para Santa Inês quando o táxi foi interceptado por um carro no bairro Coab. 2 homens encapuzados desceram do veículo e efetuaram vários disparos contra Davidson. Durante o ataque, o outro passageiro conseguiu se abrigar dentro de uma base do SAMU que fica próxima ao local. Já o taxista se deitou no assoalho do carro e não foi atingido. A vítima ainda foi socorrida por uma equipe de serviço de atendimento móvel de urgência, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar do Maranhão, Davidson havia sido liberado do presídio por causa da saída temporária do Dia das Mães. Após o crime, os suspeitos fugiram. A Polícia Militar realizou rondas na região, mas ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil do Maranhão. E na Paraíba, famílias atingidas pelas chuvas terão pagamento do Bolsa Família antecipado pelo governo federal. Juliana Silva tem as informações. Boa noite, Juliana. Pois é, boa noite, Isabel. A informação foi confirmada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Segundo a pasta, a medida passa a valer a partir do dia 18 de maio e vai permitir que os beneficiários recebam o pagamento já no primeiro dia do calendário, sem a necessidade de seguir o escalonamento pelo número de identificação social, o NIS. De acordo com o governo federal, o objetivo é amenizar os impactos enfrentados pelas famílias que moram em áreas afetadas pelas chuvas. O Ministério também informou que em municípios com reconhecimento de calamidade pública pode haver a antecipação de uma parcela do benefício de prestação continuada, o BPC. Na Paraíba, 31 municípios tiveram situação de emergência reconhecida por causa dos transtornos provocados pelas chuvas. Retorno com você. Obrigada pelas informações, Juliana. E também na Paraíba, 2 pessoas foram mortas a tiros em menos de 1 hora em Bahia, na Grande João Pessoa. O primeiro crime aconteceu por volta das 10 da noite em uma praça no bairro Alto da Boa Vista, próximo ao aeroporto. A vítima não foi identificada e morreu após ser atingida por disparos nas costas e na cabeça. Menos de 1 hora depois, um segundo homicídio foi registrado no bairro do Baralho. A vítima foi identificada como Adriano Melo, que foi atingido por cerca de 7 tiros. A maioria dos disparos acertou o rosto do homem. Segundo as informações da polícia, Adriano tinha passagens policiais. Até o momento, ninguém foi preso e a Polícia Civil da Paraíba deve investigar os 2 crimes e apurar se os casos têm relação entre si. E a violência, acaba levando aí um pouco de medo aí para a população, principalmente quando os crimes acontecem em um intervalo de tempo tão curto. Vamos aguardar aí o desfecho. Em Pernambuco, 2 famílias passaram por momentos de angústia após uma troca de corpos no serviço de verificação de óbito do Recife. O erro de identificação fez com que Railda Mendes Malafaia, de 77 anos, fosse enterrada no lugar de Anerina Maria da Silva, de 80 anos, em um cemitério na cidade de Carpina, em Pernambuco. O filho de Railda, André Malafaia, disse que descobriu o equívoco ao chegar para o velório da mãe no cemitério de Santo Amaro, no Recife, e encontrou o corpo de outra mulher no caixão. Segundo a família, uma busca feita junto à funerária apontou que Railda havia sido sepultada em Carpina, dentro de um caixão fechado. De acordo com os parentes, 2 laudos periciais confirmaram que as 2 idosas saíram do serviço de verificação de óbito com as identificações trocadas. Com isso, as autópsias também teriam sido feitas de forma incorreta.
A família de Railda conseguiu na justiça uma liminar determinando a exumação e o traslado dos corpos. A decisão foi assinada pelo juiz Rafael Burgarelli Mendonça Teles, que deu prazo de 48 horas para o governo de Pernambuco cumprir a medida. Segundo os familiares, até o momento, nenhuma providência havia sido tomada. Também no estado de Pernambuco, um tiroteio entre policiais e criminosos terminou com 4 homens presos em Olinda. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, a troca de tiros começou após uma denúncia de que homens armados estariam circulando em um veículo pela região. Os agentes localizaram o carro, mas os suspeitos não obedeceram a ordem de parada e tentaram fugir. De acordo com a PM, os criminosos atiraram contra os policiais, que revidaram. 4 homens foram presos e um suspeito conseguiu escapar. Durante o confronto, uma das balas atingiu a janela da unidade de pronto atendimento de Olinda. 3 dos suspeitos presos ficaram feridos e receberam atendimento médico. 2 deles foram transferidos para o Hospital da Restauração, no Recife, onde permanecem internados sob custódia policial. Os outros 2 detidos foram levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Com o grupo, a polícia apreendeu uma pistola calibre 40 e uma pistola calibre 380. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos têm entre 19 e 28 anos e foram autuados em flagrante por lesão corporal. O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Homicídios. E no próximo bloco, um acidente com um caminhão no Piauí e ainda, estudantes potiguares criaram tecnologia para proteger aves em parques eólicos. O Nordeste News volta logo após o intervalo. O Nordeste News está de volta, te mantendo atualizado com as principais notícias da região. E no Piauí, um caminhão carregado de ração tombou na BR-343, próximo ao antigo lixão de Piripiri. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo, um homem de 40 anos, foi socorrido e encaminhado para um hospital da região. A corporação informou que foi acionada por causa da grande quantidade de óleo espalhada na pista. Ainda não se sabe se o material já estava na rodovia e teria provocado o acidente ou se vazou após o tombamento do caminhão. Com o impacto, a janela frontal do veículo foi destruída e a carga de ração ficou espalhada pela rodovia. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local e deve apurar as causas do acidente. E ainda no Piauí, os restaurantes universitários da Universidade Federal do Piauí não vão funcionar nesta sexta-feira no campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina. A suspensão dos serviços acontece por causa de uma atividade organizada pelo Comando de Greve dos Técnicos Administrativos no pátio do Restaurante Universitário Central. O campus conta com 3 restaurantes universitários, que atendem estudantes e servidores no almoço e no jantar, com capacidade para até 6.000 refeições diárias. Em nota, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFPI recomendou que os professores evitem a realização de atividades avaliativas presenciais ao longo desta sexta-feira. A greve dos técnicos administrativos teve início no dia 23 de fevereiro e segue por tempo indeterminado. Segundo o sindicato da categoria, entre as principais reivindicações estão o cumprimento de acordos firmados em greves anteriores, valorização da carreira, melhores condições de trabalho, combate ao assédio e a defesa da gestão democrática nas instituições federais de ensino. E no Rio Grande do Norte, autoridades de saúde alertam para a importância do rastreamento da origem dos peixes no combate à ciguatera.
O alerta foi feito pela coordenadora do Laboratório de Microalgas Marinhas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a professora Silvia Nascimento. A ciguatera é uma intoxicação alimentar causada pela ingestão de peixes contaminados por toxinas que são produzidas por microalgas presentes em recifes de corais tropicais e subtropicais. Os sintomas podem variar de enjoos a problemas neurológicos e não existe tratamento específico para a doença. Na semana passada, a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte confirmou mais 5 casos de ciguatera, todos em uma mesma família. Com isso, o estado chegou a 115 casos suspeitos e confirmados da doença em 2026. Segundo a especialista, o rastreamento dos pescados pode ajudar a identificar regiões mais propensas à contaminação. A especialista também destacou a importância do monitoramento das microalgas responsáveis pela toxina como forma de criar um sistema de alerta precoce. A CESAP reforça que as ciguatoxinas não têm cheiro, cor ou gosto e não são eliminadas por cozimento, congelamento, salga ou defumação. As maiores concentrações da toxina estão presentes na cabeça, nas vísceras e nas ovas dos peixes. E uma boa notícia no Rio Grande do Norte. Estudantes potiguares desenvolveram uma tecnologia capaz de reduzir a mortalidade de aves em parques eólicos. O produto reflete uma cor que permite que as aves visualizem as torres eólicas e desviem o trajeto. O projeto foi desenvolvido pela equipe de robótica SESI Betec, formada por alunos da Escola SESI de São Gonçalo do Amarante, em parceria com o Global Wind Energy Council, associação internacional que representa o setor de energia eólica. A solução faz parte do projeto BET Solution, que busca criar tecnologias mais sustentáveis para a indústria eólica a partir de desafios como impactos ambientais, eficiência e custos. O trabalho garantiu à equipe potiguar uma vaga no Western Edge Premier Event da First Tech Challenge, um dos principais torneios internacionais de robótica. A competição acontece entre os dias 28 e 31 de maio na Califórnia, nos Estados Unidos. Participam do projeto os estudantes Guilherme Massami, Raika Cavalcante, João Davi, Pedro Santos, Emanuel Arcanjo e Gustavo Lins. O grupo viaja acompanhado dos técnicos Josinaldo Araújo, do SESI-RN, e Dimas Alves, do Senai-RN. E é muito bom ver uma notícia como essa, né, que mostra aí o talento dos nossos jovens e a força da ciência para buscar soluções sustentáveis para o nosso país. E em Sergipe, jovens foram flagrados vandalizando um monumento em homenagem ao ex-governador João Alves Filho, na Barra dos Coqueiros. Segundo a Prefeitura do município, a ação aconteceu na madrugada de quinta-feira e foi registrada pelo sistema de vídeo monitoramento Muralha Digital. As imagens mostram o momento em que os suspeitos chegam ao local e picham o monumento com tinta vermelha. A gestão municipal informou que vai registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A Prefeitura também reforçou que pichar, depredar ou destruir monumentos públicos é considerado crime de dano qualificado, previsto no artigo 163 do Código Penal Brasileiro. A pena pode variar de 6 meses a 3 anos de detenção, além de multa e ressarcimento aos cofres públicos pelos danos causados. E ainda em Sergipe, um detento do presídio de Areia Branca morreu após uma perseguição policial na BR-235 em Itabaiana. Segundo a Polícia Civil, o homem havia sido beneficiado pela saída temporária, que é concedida a mais de 800 detentos no estado. A previsão era que ele retornasse ao presídio no dia 14 de maio. No entanto, as investigações apontaram que o suspeito estaria planejando matar uma pessoa e não pretendia voltar à unidade prisional, onde cumpria pena por latrocínio. A polícia informou que o veículo em que ele estava foi localizado na BR-235, mas o motorista não obedeceu a ordem de parada. Durante a fuga, o detento teria atirado contra os policiais, que revidaram. O homem foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Itabaiana, onde segue à disposição da Justiça. Dentro do veículo, os policiais também apreenderam entorpecentes. E assim encerramos o Nordeste News. Muito obrigada pela sua companhia. Tenham todos uma ótima noite e um bom final de semana e até mais.